Bom dia, paz do Senhor Jesus a você, a tua casa, a tua família, nesse sábado abençoado que Deus nos proporcionou. Mais um dia para agradecer, mais um dia para se alegrar, mais um dia para ficar feliz na presença do Senhor. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, Ele me trouxe uma palavra em Mateus capítulo 14. Se a gente olhar o contexto de Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14 começa com uma tristeza. Depois da tristeza tem compaixão, depois da compaixão tem cura, depois da cura tem multiplicação, depois da multiplicação tem milagre que nunca aconteceu e depois ele acalma a tempestade. Como assim? Eu vou tentar explicar isso nesse vídeo. Primeiramente, começa com tristeza. Como assim, pastor? Começa com tristeza? Jesus perde o teu primo, João. Ele fica triste. A Bíblia nos diz que ele quer ficar isolado. Ele quer ficar sozinho, ele quer orar sozinho. Por quê? Porque perdeu um ente querido. Uma pessoa que ele admirava, aquele que preparou o caminho para ele vir. Ele perdeu, ele está triste, ele era 100% homem, 100% Deus. Então Jesus começa o teu dia triste aqui em Mateus 14. Mas ele vê que as pessoas estão precisando dele. Ele vê que as pessoas estão precisando de cura, de milagre, de providência de Deus. E a Bíblia diz que ele desce do barco e com compaixão ele cura muitos. Depois de curar muitos, as pessoas que estavam ali, as pessoas estão reunidas, ele começa a pregar um sermão, começa a pregar uma mensagem, começa a pregar sobre o reino, começa a pregar sobre salvação. Depois de pregar, já passou muito tempo que eles estão ali. E quando passa muito tempo, vem a fome. E Jesus fala com os discípulos, alimenta essa multidão. E os discípulos olham para ele e falam, como vamos alimentar essa multidão? E André vai lá e vasculha no meio da multidão e acha 5 pães e 2 peixinhos do menino. Era o lanchinho do menino, o lanchinho que ele levou. Creio eu que ele foi ouvir Jesus e preparou esse lanchinho para ele. Somente para ele. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pão de cevada, alimento de segunda. E peixinhos, peixinho pequeno. Ele pega esses 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante é que em nenhum momento ele fala que não vai dar. Em nenhum momento ele fala é muito pouco. Porque quem tem problema de dar com pouco, é eu e você. Porque Deus ele pode multiplicar o pouco. Ele pega o pouco e nos dá um ensinamento. Qual é o ensinamento que ele nos dá? Agradecer. Agradecer por quê? Pelos 5 pães e 2 peixinhos? Agradecer pelos 5 pães e 2 peixinhos, porque esses 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar mais de 10.000 pessoas. Agradece por aquilo que você tem, e o que você não tem, Deus vai trazer para você. Jesus agradeceu e Deus multiplicou. Ele partia os 5 pães, repartia e sobrava. Ele repartia, multiplicava e sobrava. Ele repartia, multiplicava e sobrava. Nós aprendemos com ele, porque quando a gente reparte, não vai acabar o que eu tenho, não vai diminuir o que eu tenho, vai multiplicar aquilo que eu tenho. Então cada vez que ele repartia o pãozinho de cevada, era pequeno, era de segunda, mas eu vou repartir. Repartia, crescia. Repartia, crescia. Repartia, crescia. E todos estavam se alimentando daqueles pães e dos peixes. Depois que todos estão saciados, a Bíblia nos diz que Jesus ordena os discípulos entrar no barco e ele vai orar. 6 horas da tarde. A travessia era aproximadamente no máximo 3 horas. Então eles começaram a navegar 6 horas, 9 horas era para chegar no destino deles. Mas a Bíblia nos diz que veio um grande temporal de vento. E Jesus está orando de 6 horas da tarde até 3 horas da manhã. Depois que ele acaba de orar, ele vai andando sobre as águas, acalma a tempestade, quando ele entra no barco e tem bonança naquela vida. E o interessante é que ele ordena os discípulos a ir para o outro lado. Não foi algo que os discípulos queriam. Em algumas versões fala, e obrigou eles a ir para o barco e navegar.
e navegando eles. E foram navegar. E a Bíblia nos diz que eles estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então eles saíram 6 horas da tarde, era para chegar 9 horas da noite. Mas já era 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o vento era ao contrário e eles continuavam remando. E a Bíblia nos diz que Jesus faz um milagre único. Qual que foi o milagre único? Andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas para chegar até aqueles discípulos que estavam passando tempestades. Eu quero dizer para você, quando você cumpre uma ordenança de Jesus, ele vem fazendo milagres que nunca fez para ninguém, só para chegar até você. Eu vou repetir isso nessa manhã. Quando você está cumprindo a ordenança que Deus te mandou fazer, ele vai fazer milagre único na tua vida. Andar sobre as águas foi uma vez só. Então ele faz esse milagre de andar sobre as águas só para chegar até você. Então continua cumprindo o propósito que ele fez na tua vida, porque você vai viver milagre que ninguém viveu. Jesus vem andando sobre as águas e ele pisa no barco e a tempestade acaba. Porque tem tempestades que só dele chegar, ela já acaba. Tem tempestades na tua vida que está acontecendo, que está faltando você chamar ele para tua casa. Está faltando você chamar ele para a tua vida. Está faltando ele entrar no teu barco, que a tempestade automaticamente acaba. Tem tempestade que você está vivendo, que você sabe que você está vivendo é espiritual. E falta você tomar uma atitude de fé. Qual que é a atitude de fé? Chamar ele para o teu barco. Chamar ele para a tua vida. Chamar ele para a tua existência. E ele vai com o maior prazer. Ele entrou, a tempestade acalmou. O interessante é que o dia começa ruim. Começa com perca. Mas mesmo o dia começando com perca, ele tem compaixão, ele cura, ele multiplica, ele faz um milagre único e acalma a tempestade. Eu quero profetizar na tua vida nessa manhã, que o dia pode ter começado ruim, mas ele ainda vai prover milagre para você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, estamos nessa manhã na concentração de fé e de milagre, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, vai de encontro a cada vida, cada família, cada lar, Pai. Joga por terra todo embaraço físico, espiritual e material, Pai. Que o Senhor vai de encontro a essa casa, essa família, esse lar, Pai. Que mesmo que os dias estão ruins, mesmo que a dificuldade está chegando, Pai, o Senhor ainda tem compaixão, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda multiplica o pouco. E mesmo assim o Senhor acalma a tempestade, Pai. Que o Senhor vai de encontro a essas vidas nessa manhã de sábado, Pai. Que o Senhor vai abraçar essas pessoas, essa família e esse lar. Que esse lar venha ser abençoado. Que venha ser um lar de vidas. Que o Senhor venha estar abraçando essa família, Pai. Que o Senhor venha estar abraçando esse lar, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, para o seu ente querido, e eu creio que Deus vai abençoar não somente você, mas todas as pessoas que Deus alcançar pela palavra. Que Deus abençoe você nessa manhã. Até amanhã, em nome de Jesus.